Uma decisão do ministro Alexandre de Moraes pode transformar completamente o destino de centenas de milhares de processos da revisão da vida toda, mudando vitórias certas em derrotas inesperadas, transformando condenações do INSS ao pagamento de reajustes e atrasados em sentenças negativas que negam tudo. E o pior, isso está acontecendo neste exato momento, enquanto milhões de aposentados aguardam sem saber que seus processos estão em risco gravíssimo. O ministro criou um impasse, uma situação de indefinição, uma zona cinzenta processual que está permitindo que juízes de primeira instância julguem processos de revisão da vida toda de formas completamente diferentes. Alguns aplicando o tema 1102, que é favorável, outros aplicando as ADs 2110 e 2111, que são contrárias. O resultado é uma loteria judicial absurda onde dois aposentados na exatíssima mesma situação, que contribuíram da mesma forma, que se aposentaram nas mesmas condições, que entraram com ações idênticas, estão recebendo respostas opostas do Poder Judiciário. Um ganha, outro perde. Um recebe reajuste e atrasados, outro não recebe nada. E tudo depende da sorte de qual juiz pegou o processo, de qual entendimento esse juiz específico decidiu aplicar, de qual interpretação ele deu para a confusão que o próprio STF criou. Isso não deveria estar acontecendo. Isso é violação brutal da isonomia. Isso é quebra total da segurança jurídica. E a responsabilidade por essa situação caótica está diretamente ligada à forma como o ministro Alexandre de Moraes está conduzindo a questão da suspensão nacional dos processos. Antes de explicar exatamente qual é o impasse criado pelo ministro e por que ele coloca em risco milhares de processos, comenta aqui embaixo de onde você está assistindo e escreve impasse. Vamos mostrar que existe um público enorme acompanhando cada decisão, cada movimentação, cada atitude dos ministros que pode impactar o destino da revisão da vida toda. E compartilha urgentemente esse vídeo com outros aposentados que têm processo em andamento, porque a informação sobre esse risco pode fazer a diferença entre manter a esperança fundamentada e ser pego de surpresa por uma sentença negativa inesperada. Para entender completamente o impasse atual, é preciso recapitular rapidamente toda a saga da revisão da vida toda, que já se arrasta há anos e que virou uma batalha interminável que ninguém mais aguenta esperar. A questão central sempre foi simples, sempre foi clara, sempre foi objetiva. Os aposentados têm ou não têm o direito de escolher o cálculo mais favorável entre as duas regras que a Lei 9.876 de 1999 criou: a regra de transição, que considera apenas contribuições de julho de 1994 em diante, e a regra definitiva, que considera todo o período contributivo incluindo valores anteriores a 1994. Não é apenas anterior a 1994, é importante destacar. É todo o período contributivo, incluindo o que veio antes e o que veio depois do Plano Real, a soma completa de toda a vida contributiva. Essa sempre foi a briga, esse sempre foi o ponto central da discussão. E o Supremo Tribunal Federal, no tema 1102, já havia decidido essa questão de forma favorável aos aposentados. Por duas vezes, com placar de 6 votos a 5, o tribunal reconheceu que sim, existe o direito de escolher a regra mais vantajosa. A tese foi firmada em repercussão geral, o acórdão foi lavrado após 5 meses de espera, foi publicado, entrou para a jurisprudência oficial. Estava decidido, estava resolvido. Os aposentados tinham uma vitória consolidada, tinham uma tese favorável firmada pelo mais alto tribunal do país. Tinham segurança jurídica de que aquele entendimento seria aplicado em todos os processos. Mas então veio a reviravolta, veio o golpe, veio a manobra das ADs 2110 e 2111. Ações que estavam adormecidas há mais de 25 anos, que tratavam de fator previdenciário e salário maternidade, que nunca mencionaram revisão da vida toda, foram ressuscitadas estrategicamente e utilizadas para tentar derrubar a tese que já havia sido firmada no tema 1102. E o ponto central dessa manobra foi a introdução de um termo novo, de um conceito que nunca havia sido pedido por ninguém, de uma interpretação que extrapolou completamente os limites do que estava sendo discutido nas ADs. O ministro Luiz Roberto Barroso, ao votar, introduziu o termo cogente para qualificar a regra de transição. Disse que a regra de julho de 1994 em diante é cogente, ou seja, obrigatória, única, aplicável a todos sem exceção. E esse termo, essa palavra, essa qualificação mudou tudo. Porque se a regra é cogente, não há escolha, não há opção, não há possibilidade de usar a regra alternativa. Só existe uma regra válida e ponto final.
Mas aqui está o problema gravíssimo: ninguém havia pedido isso nas ADs. Nem o governo federal, nem a Advocacia Geral da União, nem o INSS, nem os partidos que propuseram as ADs originalmente, nem a CNTM que atua na defesa dos trabalhadores, nem os aposentados. Absolutamente ninguém pediu para que o STF declarasse que a regra de transição era cogente e obrigatória para todos. As ADs pediam apenas que fosse analisada a constitucionalidade de determinados artigos da Lei 9.876. Pediam que o tribunal dissesse se aqueles artigos eram válidos ou inválidos do ponto de vista constitucional. Não pediam que o tribunal escolhesse qual das regras criadas pela lei deveria ser aplicada, não pediam que fosse declarada a obrigatoriedade de uma em detrimento da outra. Então, quando Barroso introduziu o termo cogente, quando estabeleceu que só a regra de transição vale, ele julgou fora do pedido. Ele decidiu algo que não estava sendo discutido, ele extrapolou os limites da ação. Em linguagem técnica jurídica, isso se chama julgamento extra petita, que é quando o juiz decide sobre algo que não foi pedido pelas partes. E julgamento extra petita é vício processual grave, é motivo de nulidade. É algo que não deveria acontecer em tribunal de primeira instância, quanto mais no Supremo Tribunal Federal. Se você está entendendo agora que o termo cogente introduzido por Barroso não estava no pedido original das ADs e que isso configura julgamento fora do pedido, deixa o teu like neste vídeo. Isso ajuda a espalhar essa análise técnica crítica para mais pessoas. Diante dessa reviravolta negativa nas ADs, diante da introdução do termo cogente que mudou completamente o rumo do julgamento, diante da ameaça concreta de que a decisão das ADs destruísse o que havia sido conquistado no tema 1102, a CNTM, Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, teve que mudar completamente a estratégia de atuação. Antes, a estratégia era de ataque, era de buscar vitórias, era de ampliar direitos. Mas a partir do momento em que Barroso foi seguido por Gilmar Mendes e depois pelos outros ministros que votaram pela cogência da regra de transição, a estratégia teve que virar defensiva, teve que se tornar contenção de danos, teve que focar em salvar o que fosse possível diante de uma derrota que se desenhava. E a principal ferramenta de contenção de danos no direito brasileiro é a modulação de efeitos. A modulação permite que, mesmo quando uma decisão é desfavorável, mesmo quando o tribunal muda um entendimento consolidado, pelo menos alguns grupos sejam protegidos, pelo menos algumas situações consolidadas sejam preservadas. E foi exatamente isso que a CNTM passou a pedir nas ADs. Que houvesse modulação de efeitos protegendo quem já havia agido confiando na tese favorável do tema 1102, quem já havia entrado com ação judicial, quem já havia investido tempo e dinheiro baseado em um entendimento que o próprio STF havia firmado. Esse pedido de modulação é absolutamente legítimo, é tecnicamente correto, é juridicamente fundamentado. Porque não se pode simplesmente mudar as regras do jogo no meio da partida e prejudicar quem já estava jogando com base nas regras anteriores. Isso seria violação da proteção da confiança legítima, seria desrespeito à segurança jurídica, seria quebra do Estado de Direito. E aqui está um ponto crucial que precisa ser entendido. Esse pedido de modulação de efeitos na ADIM 2111 ainda não foi julgado, ainda está pendente, ainda não há decisão definitiva sobre ele. O ministro Dias Toffoli pediu vista justamente quando a discussão sobre modulação estava começando, e desde então o julgamento está suspenso aguardando que ele devolva os autos e apresente seu voto. Então existe uma indefinição total sobre como ficará a situação de quem tem processo. Será protegido pela modulação? Receberá o reajuste e os atrasados? Ou será prejudicado pela decisão das ADs? Ninguém sabe porque o STF ainda não decidiu. E enquanto não decide, enquanto deixa essa questão em aberto, milhares de processos ficam em risco, milhares de aposentados ficam na incerteza, milhares de situações ficam sem definição. E é por isso que não se pode falar que a revisão da vida toda acabou definitivamente. Porque existe um pedido pendente de julgamento que pode mudar tudo para quem tem processo. Assim como não se pode falar que está tudo ganho, que é só aguardar o pagamento, porque realmente não está tudo resolvido, também não se pode falar que acabou, que não tem mais jeito, que é melhor desistir. A situação está em aberto, está pendente de definição, está aguardando julgamento de questões cruciais. E enquanto houver pendência, enquanto houver recurso a ser julgado, enquanto houver pedido de modulação a ser apreciado, a história não acabou. Pode ter final feliz ou final triste, mas ainda não acabou.
Agora vamos ao ponto central deste vídeo, ao impasse específico que o ministro Alexandre de Moraes criou e que está colocando milhares de processos em risco neste exato momento. Para entender esse impasse, é preciso saber que existem dois pedidos diferentes tramitando em processos diferentes. O primeiro pedido é o pedido de modulação de efeitos na ADIM 2111, feito pela CMTM e por outros interessados, pedindo que seja protegido quem já entrou com ação judicial até a data do julgamento das ADs. Esse pedido está pendente de julgamento na própria ADIM, aguardando que o ministro Toffoli devolva os autos após o pedido de vista. O segundo pedido é o pedido de suspensão nacional de todos os processos de revisão da vida toda, feito pela doutora Gisele Lemos Krauchich no tema 1102, pedindo que os processos fiquem suspensos até que o STF resolva todas as contradições, julgue todos os recursos pendentes, esclareça todos os pontos omissos. Esses são dois pedidos diferentes, em processos diferentes com objetivos diferentes. O pedido de modulação busca proteger direitos de quem já agiu. O pedido de suspensão busca evitar que processos sejam julgados de forma contraditória enquanto não há definição clara do STF. E o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do tema 1102, se manifestou dizendo que só vai analisar o pedido de suspensão dos processos depois do prazo para recursos do tema 1102. Não disse que vai esperar o julgamento das ADs. Não disse que vai esperar a modulação de efeito ser decidida. Disse especificamente que vai analisar a suspensão depois do prazo de recursos do tema 1102. E aqui está o impasse, aqui está o problema, aqui está o risco enorme que foi criado. O prazo para recursos do tema 1102 ainda não se esgotou. Podem ser apresentados embargos de declaração, podem ser opostos recursos específicos, podem haver manifestações que estendam ainda mais esse prazo. E enquanto esse prazo não se esgota, enquanto o ministro não analisa o pedido de suspensão, os processos ficam em uma situação indefinida. Tecnicamente, não há uma ordem clara de suspensão nacional vigente neste momento. Então, cada juiz de primeira instância interpreta a situação do jeito que quer. Alguns entendem que devem aguardar, que devem manter os processos suspensos até que o STF dê uma palavra final. Outros entendem que podem julgar, que devem julgar, que precisam julgar para bater as metas do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que estabelece quantas sentenças cada juiz precisa proferir por mês. E aqui entra outro fator complicador, a pressão por produtividade que existe sobre os juízes federais. O CNJ estabelece metas de produtividade, estabelece quantas sentenças cada magistrado deve proferir em determinado período, estabelece indicadores de desempenho que são usados para avaliar a atuação de cada juiz. E processos de revisão da vida toda que estão parados há anos, suspensos aguardando definição do STF, contam negativamente nessas estatísticas. Então existe um incentivo institucional para que os juízes julguem esses processos, para que profiram sentenças mesmo sem ter clareza sobre qual entendimento aplicar, apenas para limpar a pauta, para bater a meta, para melhorar os indicadores. E como a situação está indefinida, como não há ordem clara de suspensão, muitos juízes estão julgando. E a maioria está julgando de forma contrária aos aposentados, aplicando o entendimento das ADs, negando os pedidos, extinguindo os processos. O resultado prático disso? 2 aposentados na mesma situação jurídica, que entraram com processos idênticos, estão tendo respostas completamente diferentes. O senhor João, que mora em uma cidade onde o juiz decidiu aguardar, tem o processo suspenso, está esperando, está vendo os atrasados engordarem, está mantendo a esperança de que quando finalmente houver julgamento será favorável. Já o senhor José, que mora em outra cidade onde o juiz decidiu julgar logo, recebeu uma sentença negativa aplicando as ADs, perdeu o processo. Não vai receber reajuste nem atrasados, e agora precisa recorrer, precisa continuar lutando, precisa gastar mais tempo e dinheiro para tentar reverter. Mesma situação, respostas opostas. Isso é justo? Isso é aceitável? Isso é compatível com o princípio constitucional da isonomia que diz que todos devem ser tratados igualmente perante a lei? Se você tem processo de revisão da vida toda e está preocupado com o risco de receber sentença negativa enquanto outros na mesma situação continuam com processo suspenso, compartilha esse vídeo. Quanto mais gente souber desse risco, maior a pressão para que o STF resolva o impasse. Diante de toda essa confusão, diante do risco concreto de sentenças contraditórias, diante da insegurança jurídica que está prejudicando milhares de aposentados, qual seria a solução correta?
O que o ministro Alexandre de Moraes deveria fazer para resolver o impasse que ele mesmo criou? A resposta é simples, é direta, é tecnicamente óbvia. Ele deveria decidir imediatamente sobre o pedido de suspensão nacional dos processos, sem esperar o prazo de recursos do tema 1102, sem aguardar outras definições, sem criar mais indefinições. Deveria proferir uma decisão clara, objetiva, determinando expressamente que todos os processos de revisão da vida toda em tramitação no Brasil inteiro permanecem suspensos até que o Supremo Tribunal Federal julgue definitivamente as ADs, publique o acórdão, decida sobre a modulação de efeitos e esclareça todos os pontos que ficaram contraditórios ou omissos. Com uma decisão clara de suspensão, todos os juízes de primeira instância saberiam exatamente o que fazer: não julgar, aguardar, manter os processos parados até que venha a orientação definitiva do STF. Não haveria margem para interpretações divergentes, não haveria possibilidade de alguns juízes julgarem enquanto outros aguardam, não haveria essa loteria judicial onde casos iguais recebem tratamentos opostos. Todos os aposentados estariam na mesma situação de espera, todos teriam a mesma proteção, todos saberiam que quando finalmente houver julgamento será com base em critérios uniformes aplicados igualmente para todos. Isso é segurança jurídica, isso é isonomia, isso é o mínimo que se espera do Poder Judiciário. Mas em vez de tomar essa decisão clara, o ministro criou o impasse. Disse que só vai analisar depois do prazo de recursos. E enquanto não analisa, enquanto deixa tudo indefinido, os processos ficam em risco, os aposentados ficam na incerteza, e sentenças negativas continuam sendo proferidas. Por que o ministro se colocou nessa situação? Essa é uma pergunta que só ele pode responder com certeza absoluta. Mas analisando de fora, de forma respeitosa, mas crítica, parece que houve uma tentativa de não tomar posição clara que pudesse desagradar algum dos lados, de deixar as coisas se resolverem sozinhas com o tempo, de não assumir a responsabilidade de uma decisão firme. Mas essa postura de indefinição acaba sendo pior do que qualquer decisão firme seria, porque pelo menos uma decisão firme daria clareza, daria previsibilidade, permitiria que todos soubessem com o que estão lidando. A indefinição não permite nem isso. Deixa todo mundo no escuro, sem saber o que fazer, sem saber o que esperar, sem ter como planejar estratégias adequadas. E o mais preocupante é que essa indefinição beneficia quem? Beneficia o INSS, que continua não pagando, que continua economizando bilhões de reais enquanto a situação não se resolve. Beneficia o governo federal, que ganha tempo para pressionar politicamente, para tentar influenciar, para trabalhar nos bastidores. Mas não beneficia os aposentados, que continuam recebendo menos do que deveriam, que continuam vendo o tempo passar, que continuam na angústia de não saber se vão ou não receber. Então, a solução correta, a atitude que deveria ser tomada imediatamente, é uma decisão clara de suspensão nacional até que tudo seja definitivamente resolvido no STF. Não é para atrasar por atrasar, não é para postergar indefinidamente. É para proteger, é para garantir isonomia, é para evitar que a confusão criada pelo próprio tribunal prejudique ainda mais quem já está esperando há tanto tempo. Para quem tem processo de revisão da vida toda em andamento neste momento, para quem está aguardando sentença, para quem confia que vai receber o reajuste e os atrasados, é absolutamente fundamental entender o risco concreto que existe por causa desse impasse. O risco não é teórico, não é remoto, não é improvável. É real, é imediato, é algo que está acontecendo agora com milhares de processos. Existem juízes proferindo sentenças negativas neste exato momento, aplicando o entendimento das ADs, negando os pedidos de revisão da vida toda, extinguindo processos que tramitam há anos. E muitos aposentados só estão descobrindo isso quando recebem a notificação da sentença, quando o advogado finalmente avisa, quando já é tarde demais para evitar. A sentença negativa já foi proferida, o processo foi julgado de forma contrária, e agora só resta recorrer, tentar reverter em segunda instância, gastar mais tempo e energia em uma batalha que poderia ter sido evitada se houvesse suspensão clara. E o pior é que muitos advogados não estão acompanhando adequadamente os processos dos clientes. Tem advogado que nem está avisando quando sai sentença negativa, tem advogado que perdeu o prazo de recurso, tem advogado que já desistiu mentalmente da causa e está apenas empurrando com a barriga, tem advogado que mudou de área de atuação e agora está fazendo ações de atraso de voo ou direito do consumidor porque achou que a revisão da vida toda acabou.
Isso é abandono de causa. Isso é descumprimento do dever profissional. Isso é desrespeito ao juramento feito na OAB de defender os interesses do cliente com zelo e dedicação. Mas está acontecendo muito. E os aposentados que confiaram nesses profissionais estão sendo prejudicados sem nem saber. Por isso é tão importante que cada aposentado que tem processo acompanhe ativamente. Cobre retorno do advogado, exija informações sobre a situação atual, verifique se não houve nenhuma movimentação que exige providência urgente. Não pode simplesmente entregar o processo nas mãos do advogado e esquecer, confiando cegamente que tudo será resolvido. É preciso vigilância, é preciso cobrança, é preciso acompanhamento constante. E se o advogado não responde, se não dá notícias, se parece que abandonou a causa, é preciso tomar atitude. Pode ser trocar de profissional, pode ser buscar um segundo parecer técnico de outro advogado para avaliar se está tudo sendo feito corretamente. Pode ser fazer reclamação na OAB se houver abandono caracterizado. Mas não pode simplesmente aceitar passivamente o silêncio e o descaso. E para quem está recebendo sentença negativa neste momento, para quem teve o processo julgado de forma contrária aplicando as ADs, qual é o caminho? O caminho é recorrer imediatamente, é apresentar apelação bem fundamentada, é argumentar que deveria ter sido aplicado o tema 1102 e não as ADs. É pedir que o Tribunal de Segunda Instância aguarde a definição final do STF antes de julgar o recurso. Não é desistir, não é aceitar a derrota, não é conformar-se com a sentença negativa. É continuar lutando, é usar todos os recursos processuais disponíveis, é manter a esperança de que em segunda instância ou em instâncias superiores a decisão será revertida. Muitas sentenças negativas de primeira instância são revertidas em segunda instância, muitas decisões equivocadas são corrigidas pelos tribunais superiores. Então, uma sentença negativa não é o fim da linha, não é a derrota definitiva, é apenas mais uma etapa da batalha. Toda essa situação complexa da revisão da vida toda, com processos em múltiplas instâncias, com decisões contraditórias, com impasses criados por ministros, com riscos de sentenças negativas inesperadas, tudo isso demonstra algo fundamental: a importância absoluta de ter assessoria jurídica especializada, competente, atualizada, comprometida. Não é qualquer advogado que domina todos os detalhes técnicos da revisão da vida toda. Não é qualquer profissional que acompanha diariamente as movimentações no STF. Não é qualquer um que sabe como reagir adequadamente a cada nova reviravolta. É preciso especialização, é preciso dedicação exclusiva à área previdenciária. É preciso anos de experiência acumulada lidando especificamente com esse tipo de caso. Um advogado que hoje faz revisão da vida toda, amanhã faz ação de atraso de voo, depois de amanhã faz divórcio, não é especialista em nada. É generalista que vai surfando de onda em onda, pegando o que aparece, sem profundidade real em nenhuma área. E o problema de não ter especialização é que quando surgem situações complexas como esse impasse atual, quando é necessário tomar decisões estratégicas rápidas, quando é preciso apresentar manifestações técnicas fundamentadas, o profissional não especializado não sabe o que fazer. Fica perdido, fica sem saber qual caminho tomar, acaba deixando o processo ao sabor da sorte. Já o profissional verdadeiramente especializado, que trabalha exclusivamente com direito previdenciário há mais de uma década, que acompanha todos os julgamentos do STF, que estuda constantemente, que está inserido em redes de discussão com outros especialistas. Esse profissional sabe exatamente o que fazer em cada situação. Sabe quando é melhor aguardar e quando é melhor agir, sabe quais manifestações apresentar e em que momento, sabe como fundamentar recursos de forma sólida, sabe como proteger os interesses do cliente mesmo em cenários adversos. E além da especialização, é fundamental o compromisso real com o cliente. Não adianta ser tecnicamente competente se não há dedicação, se não há zelo, se não há vontade genuína de resolver a situação da melhor forma possível. O compromisso se demonstra na velocidade de resposta, na transparência das informações, na clareza das explicações, no acompanhamento constante do processo, na apresentação de todas as manifestações necessárias nos prazos corretos. Profissional comprometido não some, não deixa o cliente sem notícias, não ignora mensagens, não abandona a causa. Está sempre disponível, sempre atualizado, sempre trabalhando ativamente para proteger os direitos de quem confiou nele.
E quando surgem situações de risco como esse impasse atual, o profissional comprometido age proativamente, avisa o cliente, explica o que está acontecendo, apresenta as opções disponíveis, toma as providências necessárias para proteger. Ponto então para quem tem processo de revisão da vida toda. A mensagem é clara. Verifique se o advogado que está cuidando do caso é realmente especializado, é realmente comprometido, é realmente competente. Cobre retorno, exija informações, não aceite silêncio nem descaso. E se perceber que o profissional não está à altura, que não está acompanhando adequadamente, que não está tomando as providências necessárias, não tenha medo de buscar alternativas. Pode ser trocar de advogado, pode ser contratar um segundo profissional para fazer parecer técnico avaliando a situação, pode ser buscar orientação adicional. O importante é não deixar mais de 30 anos de contribuições, décadas de trabalho honesto, na mão de quem não está levando a sério.